Tudo bem, mas eu acho que é mais ou menos essa boa interpretação do que aconteceu. Então há uma promessa de Deus sobre o Pirula, e essa promessa não é para quem crê ou não descrê em Deus. Sim. A gente tá vendo Mas aí que... não preciso acreditar na Bíblia como ciência. Tem coisas que eu de 6.000 anos e eu já discordo da Terra. 170 podcasts, assiste, tá no Spotify. Como a Bíblia antecipou grandes verdades científicas que foram descobertas pela ciência muito, muito depois. Muito, muito depois. Sanitarismo de Moisés. Maravilhoso. Se tocou morto, você está impuro. Lava sua mão, por 7 dias você está impuro. Isso só apareceu aqui no Brasil no século XX, sabe, né? Samuel Weiss, lá tinha no Hospital da Suíça, lá no começo do século XIX, 1800 e pouco, os médicos mexiam em cadáveres e iam atender as mulheres. Sim. As mulheres tudo morrendo. Caraca. Por isso que os hospitais eram chamados de casa de morte na Era Europa. só ler a Bíblia. A Bíblia está dizendo, ó, tocou, você está contaminado. Sim, concordo. Olha que grande verdade A Bíblia científica. isso aí é a microbiologia, que demorou pra gente conhecer. A Bíblia previu antes. Sim. A saúde do Aí já corpo, acho um pouco mais questionável. a saúde do corpo está no sangue, a Bíblia dizia. Acho que foi George Washington, um presidente americano, morreu por sangria, porque se acreditava que a doença vinha pelo sangue. Tiraram o sangue do cara, 40% ele morreu. Um presidente norte-americano, acho que foi o George Washington, se eu não estou enganado. Pô, mas a Bíblia já dizia, a saúde do corpo, da carne está no sangue. Hoje você vai fazer qualquer problema, o médico, a primeira coisa que ele pede é um exame de sangue. Grandes verdades científicas foram antecipadas pela Bíblia. A Bíblia não é um livro de ciências, obviamente, ela não quer te ensinar física, química, mas ela contém grandes verdades científicas. Por quê? Porque a gente faça a prova. O dilúvio bíblico está lá, a arca, 300 por 50 por 30. Os cargueiros na Segunda Guerra Mundial, Léo, foram construídos com que dimensões? 300 por 50 por 30, igualzinho da Arca de Noé. Olha, 40 dias, 40 noites, 374 dias de chuva, depois a água escoa, ela vai para as fossas submarinas. Um relato técnico, consistente, coerente. Gênesis gasta 4 capítulos de Gênesis para descrever o dilúvio. Deus podia falar assim, ó, me encher o saco com esses humanos aí, vou matar todo mundo, constrói um barco, manda água, afoga todo mundo, depois o que sobrou fica aí na terra. Dois versículos daria conta. Sim. Ele gasta 4 capítulos descrevendo tecnicamente, consistentemente, coerentemente o dilúvio. Para quê? Para que seres racionais como eu e você, lendo aquele versículo, cara, faz todo sentido, um técnico, consistente, coerente. Enquanto os outros 170 relatos que estão por aí, é tudo alegórico. Por quê? Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Eles aumentaram. A Bíblia não. A tradição é mantida, é escrita. Pô, escreve, porque escrito eu consigo manter. Sim. Se ficar contando de um para o outro, vai ser uma zoeira total. Aí você vê lá tudo bonitinho e tal. Deus sabe que nós somos seres racionais, carentes de evidências e de consistência. E ele escreveu um livro sobrenatural para que ali você pudesse fazer a prova. Continua lendo, viu, Léo? Você vai encontrar Deus mas na não acredito palavra. no sobrenatural. Porque o sobrenatural, por definição, não existe. Porque se existe, ele não é sobrenatural, ele é natural. Não, Léo, senti que de mim saiu o poder. São forças que a gente desconhece. Não é sobrenatural. Mas é natural. É natural, mas a gente não conhece. Não, tudo bem, mas é natural. Sim, é natural. Tá bom, então se você quer chamar natural, tudo bem. O sobrenatural é um natural que a gente desconhece. Pode ser assim? Por 2.000 anos atrás, eu queria chamar o magnetismo de sobrenatural. Eu concordo com você. Entendeu? Não, mas a Bíblia chama de... Falei que o senhor só está acostumado a debater com boca aberta. Você não pegou ninguém bom ainda. Olha, eu senti uma indireta pra alguém, pra alguém que bateu com você aí. Ô, Lua, e aquilo que eu falei, assim, de todas as qualidades do Léo, a humildade é que mais transparece, não é? Eu sou o Tony Stark brasileiro. Não nasci pra ter essa característica. Tem uma frase, é feia, mas eu vou falar. Uma coisa eu posso te dizer. Você é um bom debatedor, cara. Tô me divertindo aqui. Mas eu não tô debatendo.
Ô, Então, pô, né? aí você vai tirar a minha graça? Claro que você tá Não, debatendo. não. E eu acho que é no debate, é no fogo das argumentações que a gente Sim. purifica as nossas teorias, não é? Eu sei, mas é que o debate de podcast é uma briga, é uma acusação, um monte de ofensas que eu não gosto. Ah, sim, Você mas... entendeu? Não, mas a gente se ofendeu aqui? Não, mas é que tá. Eu não. Sempre eu vejo isso. É um negócio, você precisa ver isso, você precisa você não. aquilo. Eu não gosto Não, disso. não. Eu não quero sair brigado com ninguém. Você entendeu? Eu, assim, depois de um debate, eu respeito ainda mais quem debateu comigo. Você não é assim também? Sim, claro. Pô, eu respeito... Se a pessoa foi honesta. Respeito o Sacânio, o Pirulo, o Jaime, muito mais. tá? Apesar... Depois do debate, claro, não Apesar, tem né? nada a ver. Não tem nada a ver. O problema do Pirula agora, todos nós estamos orando Claro. por ele, intercedendo por ele, ofertando lá, porque, puxa vida, que legal, cara. Um cara que cuidava do seu pai e de sua mãe. Quantos cristãos não cuidam dos seus pais e de Verdade. suas mães, não é? Muito. Olha E só, diz o Pirula, Luan que ele vai voltar convertido, hein? Nessa, Diz quem? Não ó, foi você que disse que. Ah, não foi você, não. Não Quem foi, disse não. foi o Bob. eu tô Bob, orando para que ele volte convertido, sim. Porque disse assim: olha, não vou orar para que ele volte convertido, porque eu quero continuar debatendo com ele. Eu não quero continuar debatendo com você, Pirula. Eu quero você do meu lado. Mas, ó, Pirula, se você estiver me ouvindo, há uma promessa de Deus sobre você. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Pirula, essa promessa está sobre você. Eu tenho orado a Deus. Deus, cumpra a sua promessa na vida do Pirula. Eu não sei se Deus cumprirá ou não, porque Deus é Deus. Ele não tem obrigação nenhuma de me ouvir, certo? Certo. Mas eu posso pedir. E eu tenho pedido constantemente a Deus para que ele cumpra essa promessa na vida do Pirula. Então, você está me ouvindo? Lembra dessa promessa? Pirula cuidava dos seus pais. É o que eu fiquei sabendo pela internet, eu não Sim. sabia. Com seus... Talvez porque ele gastava esses recursos com o pai e com a verdade. mãe. Sim. Não é? Eu fico assim, imaginando, só tô imaginando, gente. Se eu estiver errado, tudo bem, mas eu acho que é mais ou menos essa boa interpretação do que aconteceu. Então há uma promessa de Deus sobre o Pirula, e essa promessa não é para quem crê ou não descrê em Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue. É para todo mundo, para todos. E é nessa promessa que eu tenho focado minhas orações, eu quero que você também faça. Eu, obviamente, eu oro para Deus que cure o corpo e a alma. Porque também se curar só o corpo, para quê? Para que serviu, né? Um dia a gente vai deixar essa terra e que a gente se transfira, como o professor Adalto Lourenço se transferiu, para Jerusalém Celestial. Quero ter o Pirula andando comigo em ruas de ouro, junto com o nosso mestre Jesus, como eu quero ter o Sacane, o Jaime, meu grande amigo Jaime. Todos. Você também, né, Léo? Você é um convertido, você é quase um pastor. Lê a Bíblia, sabe mais do que eu, pô. Mas o pessoal tá um pouco bravo, né? Eu leio nos comentários, e eu, inclusive, no dia que aconteceu essa questão do AVC, eu até falei, gente, isso não é a hora agora de você... Eu tenho muita gente brava com o Pirula. Eu até escrevi. Brava? Não, que é isso. Falei, não é hora de atacar ele, porque você vai Claro que ficar não. atacando ele, quem tá lendo isso são os familiares, os parentes. Então Não. você só vai fazer mal para pessoas que podem ser pessoas muito de bem e que já estão no momento de fragilidade. Claro. Então você tá bravo com ele por alguma... Deixa ele recuperar, ele ficar bem, depois a gente chama para outro debate. Eu sempre tive bravo com o Pirula, com os argumentos do Sim. Pirula, com O jeito. Mas eu acho que é a função atitude. a função que o Pirula exercia. Claro que eu estava contra, mas contra o Pirula, de jeito nenhum. É porque Agora nós não estamos falando mais de argumento, nós estamos falando do homem, Sim, Pirula, sim, do da ser pessoa. feito à imagem e semelhança de Deus. Pirula foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus o ama como ele me ama, como ele ama todos. E ele quer o bem do Pirula, né? Deus não quer mal de ninguém, é que gente. algumas atitudes que o pessoal tá postando, né? De, por exemplo, Não é um cristão. ele fala, quem não tomou vacina tem que se ferrar. Cara, isso entendeu? é absurdo. Então, o pessoal. Então, o problema que eu critico nisso, eu tentei, como não é a minha área, durante a pandemia, eu tentei não me posicionar, porque é uma coisa que eu não entendo. Eu não sou dessa área. Não entendo de vacina. Quem entende? Quando O aconteceu. suficiente para dizer, Então, eu estou com a razão. Quando aconteceu o caso, até vim falar aqui, quando aconteceu o caso do apagão Península Ibérica, eu vim aqui e falei por quê, não foi? Porque é a minha área. Claro. Aí eu me isso. posiciono. Sim. Né? Agora, o problema de vários desses influenciadores que quiseram colocar as pessoas que não tomaram vacina
que eu acho que deveriam tomar, né? Mas tudo bem, cada um decide por si, e eu não queria obrigar as pessoas, queria colocar essas pessoas como assassinos. Ó, você é um assassino, você tá matando pessoas. Aí teve um, inclusive, aí não vou nem falar o nome, um famoso, que o cara bota aí que quem não tomou vacina tem que ser obrigado, inclusive o cara tem que perder propriedades se não tomou vacina, porque o cara é um assassino. Quem falou isso aí? Não vou nem falar. Aí esse mesmo cara é contratado pela Shell e começa a difundir e fazer propaganda de combustível fóssil da empresa que usava, lógico, outras também usava, mas que usava o chumbo tetretila para aumentar a octanagem, que cobriu o mundo de chumbo, causando doenças e matando inúmeras pessoas. A poluição química é o problema. Inclusive o cara que descobriu tem um documentário no Cosmo excepcional sobre ele, sobre o cara que descobriu que o mundo estava coberto de chumbo, né? Pô, ainda mais que o cara usava a Shell usava chumbo tetretila para aumentar a octanagem e usava um composto de cloro como aditivo. Sim. E aí, além de você, o senhor sabe melhor que eu, além de você jogar o chumbo em cima do mundo inteiro, você ainda tava jogando cloreto de chumbo. Que você sabe que é uma desgraça. Léo, tem uma passagem na Bíblia, né, que você tá lendo, sensacional, quando Jesus chega para a prostituta que está sendo apedrejada, estaria para ser apedrejada, e ele diz, olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Gente, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós somos carentes da graça de Deus. Eu fiz um post lá no Instagram, né, eu disse assim, ó, eu estava do lado de um homem, como eu, um pecador carente da graça de Deus. Todos somos carentes da graça de Deus, ninguém é melhor que ninguém, somos todos pó. Quem nos restitui a condição de filhos é Cristo, o seu sacrifício na cruz, o sangue que ele derramou por mim, pelo Léo, pelo Luan, pelo Mateus, é Mateus, né, Mateus? Isso. Por todos que estão nos ouvindo, somos todos pecadores, gente.